acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Se não for trabalho, então diversão. Algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical. Faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer. Sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical. Faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer. Sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer. Sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio. Estamos hoje aqui para mais um dos nossos cultos online da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje também, segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor, aqui incluído também as pastoras. Então nós queremos parabenizar a todos os pastores e pastoras por esse dia abençoado, parabenizar na pessoa do nosso reverendo Dimas Leite Rabelo e seus vice-presidentes aqui da Comadeson, pastor Gesiel Oliveira, pastor Elianaia Rabelo e pastor Isaías. E nas pessoas deles nós queremos parabenizar todos os pastores e pastoras desta abençoada convenção, também das demais igrejas co-irmãs, Pioneira, Assembleia de Deus Missão Logos, Assembleia de Deus Missão Pentecostal, Ministério Elohim e tantos outros que o Senhor tem levantado pelos quatro cantos da nossa cidade, do nosso estado do Amapá, para levarem a boa semente do Evangelho aos corações. Não somente levar a semente, mas colher as sementes e cuidar dos rebanhos, cuidar das ovelhas também. Porque a pessoa que se converte a Cristo, ela é como um recém-nascido, ela precisa de todo o cuidado. E é para isso que Deus tem colocado pastores e pastoras para cuidar dessas pessoas. A vocês, então, parabéns pelo vosso dia, sejam sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E quando vier o Supremo Pastor, vocês receberão a incorruptível coroa de glória. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos então aqui para a nossa 11ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada, dentro do tema Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. E nessa temática, nossa lição de hoje tem como assunto família, aliança de amor e vida.
família é uma das obras de Deus. É isso que nós estamos estudando nesta reta final do trimestre. Começamos falando sobre Deus, depois sobre a criação de Deus e agora sobre os planos de Deus. A família, tanto ela é uma obra de Deus, ou seja, através do homem, quanto também ela é um dos planos de Deus para o ser humano. Deus cria a família e coloca pessoas em união para nos representar que no futuro, na eternidade, nós todos seremos uma só grande família. O nosso texto hoje está em Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nossa verdade prática nos fala que o propósito de Deus não é somente com o indivíduo, mas sim com sua família. Então o propósito de Deus sempre foi começar com o indivíduo, mas ampliar para uma coletividade, para um grupo maior. E o primeiro grupo onde nós nos inserimos sempre é a família. Primeiramente falaremos sobre a família na Bíblia, o conceito original. Tendemos a pensar que a família é constituída de um homem, uma mulher e seus filhos. E se eles apenas se amarem, a família será muito feliz e bem-sucedida. Mas, de acordo com a Bíblia, quando Deus criou a família, deixou claro que não eram apenas as pessoas da família que faziam parte dela, mas Ele também fazia parte dela. É o que nós encontramos no Salmo 127. Ali fala do marido, da esposa, dos filhos, mas também fala de Deus como integrante da família. Então, se Deus não fizer parte da família, ela não estará completa. Veja que quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus vinha todos os dias na viração do dia, ou seja, no final do dia, à tardinha. Deus vinha para falar com eles, para ter comunhão com a família. Então Deus não era apenas o criador, o provedor. Deus também era parte da família. Deus também fazia parte da família. A origem, portanto, da família. Nós costumamos pensar, que família foi algo que os seres humanos inventaram. Mas não é assim. Por ser humana, nós tendemos a pensar que ela resulta simplesmente do pensamento, da ideia do homem. Mas a Bíblia nos diz claramente, a família é uma ideia de Deus e não do homem. Mesmo no princípio, quando Deus criou a humanidade, Ele já tinha em si mesmo esse conceito. Nós vemos que o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma família, é a família mais perfeita de todas. Você tem o Pai que ama o Filho e o Espírito Santo, ele é o vínculo desse amor. A gente sempre fala, Deus é amor, mas o amor precisa de alguém para ser amado. Quem é que ama? O Pai ama o Filho. O Filho se submete ao Pai. E o Espírito Santo é o vínculo, é a força desse amor que une Pai e Filho. Então, no princípio, Deus fez o primeiro casamento, demonstrando que a família, no padrão divino, nasce no casamento de um homem com uma mulher, com ele presente. Então tudo começa por aí. Começa quando um homem e uma mulher decidem se casar, decidem ter um relacionamento muito mais sério do que simplesmente conhecidos, amigos, namorados. Mas também houve a queda da família. Com a entrada do pecado no mundo, a primeira família sobre a terra deixou de ser feliz, deixou de viver em harmonia. E tudo acontece porque Eva se separou momentaneamente de seu marido. E quando ela estava sozinha, a serpente, o maligno, veio tentá-la. Enquanto eles estavam juntos, Adão e Eva, o inimigo não conseguiu encontrar uma brecha para chegar e tentar. Mas, quando Eva estava longe de seu marido, chegou a oportunidade perfeita. Então veja que o ideal é que marido e esposa estejam não somente juntos fisicamente, mas também em propósito. Não adianta nós estarmos perto da pessoa fisicamente se o nosso coração está longe. A psicologia até criou um termo para isso, divórcio sentimental. É aquele divórcio no qual as pessoas continuam casadas no papel, vivem na mesma casa, aparentemente são um casal, mas no coração e na mente, cada um é solteiro.
ou seja, não se preocupa com o outro, não tem interesses na vida do outro. Isso, por exemplo, é a queda da família, porque quando tem esse distanciamento, é a oportunidade que o tentador tem para levar as pessoas para longe do plano de Deus para a família. Quando não existia o pecado na primeira família, não havia apenas um relacionamento aberto em amor entre homem e mulher, mas Deus era parte essencial daquela família. Eles viviam juntos na presença de Deus, passavam bons momentos no Jardim do Éden. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram ali, não sabemos quanto tempo houve essa perfeição. Mas então veio o pecado, entrou o pecado no mundo e a família caiu. E aí trouxe muitas consequências ruins. Primeiro, violação da ordem divina. A ordem de Deus para o casal foi quebrada. Segundo, a família fracassou porque Eva se tornou independente de Adão. E Deus tinha criado Eva para ser submissa, dependente de Adão. E Adão para ser o guarda de Eva também. Então era obrigação dele também estar presente. Você observa que quando Eva come a fruta proibida, que Deus tinha ordenado para não comer, nada acontece aparentemente. Mas quando ela vai ao seu marido, Adão, leva aquela fruta, ele come também, aí sim o pecado, o ciclo do pecado se inicia. Então não é apenas pela questão de Eva, mas também de Adão. O que mais que aconteceu com a queda da família? A glória e a honra de Deus que vestia a família foi embora. Eles não tinham roupas físicas, eles se vestiam da glória de Deus. Mas quando a glória de Deus se retira, eles sentem vergonha um do outro, porque descobriram que estavam nus. A nudez é uma coisa que toma consciência no ser humano. O pecado, ele nos traz a consciência da vergonha da nudez física. É como se a nudez física ela refletisse os nossos medos interiores, refletisse tudo aquilo que nós queremos esconder de nós mesmos, nossos maus sentimentos. O amor também nos deixou. Adão, em vez de proteger Eva, qual é a primeira coisa que ele faz quando Deus o interroga? O que aconteceu, Adão? Em vez dele assumir a responsabilidade, o que ele faz? Ele acusa a mulher e acusa Deus também. A mulher que tu me deste, olha, a mulher que tu me deste. Então, ele já está acusando tanto Adão quanto Eva. Está acusando tanto Deus quanto acusando também Eva. Está acusando os dois. Todos são culpados, menos ele, Adão. Porque justamente ele é que tinha recebido a ordem de Deus de não comer daquele fruto proibido. Mas, em vez dele assumir a sua responsabilidade, ele transfere a responsabilidade, ele transfere a culpa para Eva e também para Deus, porque foi Deus quem lhe tinha dado Eva. Veja que esse ciclo, essa quebra de aliança, começa ali no Éden e prossegue ao longo de toda a história. Veja que esses 4 elementos aqui você observa em toda a história da humanidade acontecendo, homens e mulheres criando aquilo que se convencionou chamar de guerra dos sexos. E nós vemos realmente essa grande luta entre uns e outros, entre homens e mulheres, chegando até nos nossos dias. A gente conhece o machismo, o feminismo, mas tem muito mais. Então veja que tudo isso vem daí, vem dessa guerra, desta luta que começa ali com a queda, melhor dizendo, ali no Jardim do Éden. Prosseguimos aqui com um fio de esperança. Apesar de tudo isso que nós falamos, apesar de Deus ter sentenciado Adão, sentenciado Eva, mas o propósito original dele se manteve. O propósito de que eles multiplicassem, tivessem filhos, povoassem a terra e aos poucos fossem ensinando a eles sobre o verdadeiro Deus. Então veja que Deus pode mudar os meios que ele trabalha com o ser humano, mas o propósito dele é o mesmo, o plano dele não muda. Como ele executa esse plano, aí é outra história, é outra maneira que ele utiliza. E isso nós observamos. É como se Deus tivesse um plano original e esse plano, de alguma maneira, foi corrompido. Mas Deus tinha também o que nós poderíamos chamar de plano B.
Ele tinha uma outra forma de tratar com o ser humano. E você vê que ele vai tratando com Adão e Eva de outras formas ao longo da existência. Passamos aqui sobre a questão da restauração da família. Já vimos como a família caiu, como a família teve uma queda. Como é que ela pode ser restaurada? Em primeiro lugar, falamos sobre a corrupção da família. As famílias foram se corrompendo. Após a queda dessa primeira geração de família, o pecado entrou no mundo através da família. Nós vamos observar que aquela semente de fracasso, de derrota, foi semeada, foi plantada não só na família de Adão e Eva, mas todas as outras famílias que vieram depois. A família deveria ser constituída de um homem e uma mulher, e os dois seriam uma só carne. Esse era o plano de Deus. Mas quando você chega na 10ª geração, a geração de Noé, todas as famílias da terra já tinham se corrompido. Somente a família de Noé se mantinha. Por exemplo, o plano de Deus era de um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio. Mas aí você observa que logo em seguida, de um dos descendentes de Caim, surge Lameque, o primeiro bígamo, o primeiro polígamo. Ele tinha 2 mulheres. Já na família de Noé, você observa que eram 8 pessoas. Noé e seus 3 filhos homens. E as esposas, ou seja, 4 homens e 4 mulheres. Cada um tinha apenas um marido e uma esposa. Já as outras famílias eram famílias corrompidas, famílias cheias de poligamia, ou seja, famílias em que o plano natural de Deus já tinha saído do trecho. Veja então, esse é o plano de Deus para o ser humano. Veja que é isso que Deus quer para nós, para a nossa vida. Mas no caso de Noé, as famílias, todas as famílias menos a dele, tinham se corrompido. Em segundo lugar, falamos sobre o compromisso de Deus. Graças a Deus a salvação. E quando Deus provê salvação, ela não é só para uma pessoa, mas para toda a família. A unidade de salvação é a família, mas receber o Senhor Jesus como Salvador é algo individual. Então, verdade é que nós mesmos devemos crer no Senhor Jesus para sermos salvos. Quer dizer que na família, os pais não podem crer para que seus filhos sejam salvos, nem os filhos crerem para que seus pais sejam salvos. Cada um tem que crer no Senhor. Cada um tem que crer no Senhor. Então veja que até aí nós chegamos a esse momento resumindo de que forma, dizendo de que maneira, que a família ela é um plano de Deus. A família é aquilo que Deus quis para todos nós. Mas esse plano ele foi se corrompendo porque Adão e Eva não guardaram aquilo que Deus determinou para eles. A queda, o nome realmente está certo. A família caiu de todas as maneiras. Caiu no sentido social, moral, espiritual. E isso levou as pessoas à perdição. Levou as pessoas a se afastarem de Deus coletivamente. Não só como indivíduos, mas coletivamente. Portanto, para resgatar isso, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Um compromisso individual, mas que extravasa para todos da nossa casa, da nossa família. Claro que a salvação é individual, é intransferível, certo? Mas ela, através de uma pessoa, uma família toda pode ser ganha para Cristo. E a salvação da família? Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, Deus tem uma promessa para ela. A promessa de dar a salvação para toda a sua família. Nós vemos, por exemplo, a família de Noé, a família de Abraão, as famílias dos escravos no Egito, a família de Raabe, a família de Cornélio, a família do carcereiro de Filipos, a família de Lídia. São todas famílias que foram salvas. Por quê? Porque alguém daquela família creu em Deus e exerceu essa sua fé. Então, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que somente elas são crentes na sua família. Mas não perca a esperança, através de você, Deus resgatará a sua família. Pode não ser talvez no seu tempo de vida, pode ser no seu tempo, no seu momento aqui na terra, mas você vai plantar sementes que vão brotar, que vão germinar e dar muitos frutos para a glória de Deus. Falemos então sobre os membros da família. Eu sempre gosto de dizer que Deus ele não livra a cara de ninguém.
Deus, ele dá instruções para todos da família, pais, filhos, marido, esposa, todos da família têm, digamos assim, o seu puxão de orelha vindo de Deus. Comecemos aqui com o pai, com o marido, o esposo. A Bíblia determina quais são os deveres que o marido deve ter em relação à sua esposa, começando por amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Então veja que é interessante que a Bíblia não fala da esposa amar o marido, porque para a mulher, amar é algo mais natural. Já para o homem, amar é um esforço que o homem tem que fazer. A tendência do homem não é de amar, a tendência do homem é possuir, é dominar. Então, por isso que o marido, o esposo, ele tem que se esforçar por amar a sua esposa. E o amor não é apenas aquele monte de coraçõezinhos, aquele sentimento bonito que tanto se falou aí no Dia dos Namorados. Aliás, a gente quer abrir um parênteses para parabenizar o pastor Gesiel pela sua iniciativa aqui da sua live que foi feita no Dia dos Namorados. Foi uma bênção, muita gente participou. Deus abençoe a todos vocês que participaram. Mas o amor, ele não é só essa paixão, esse sentimento que passa. O amor é muito mais. O amor é uma construção que você faz todos os dias. Então, veja que o marido ele é chamado a amar a sua esposa. Amar a esposa como se amasse a si próprio, como se amasse o seu próprio corpo. O marido também tem o dever de cuidar, aperfeiçoar e ser responsável pela vida espiritual da esposa. Ou seja, esse cuidado com o crescimento e a maturidade espiritual não é do círculo de oração, não é do grupo de senhoras onde a esposa está, mas é do marido. O marido também é chamado a demonstrar honra, respeito e tratar com dignidade sua esposa, para que não sejam impedidas as suas orações. Então, olha só que coisa séria. O marido que não trata bem a esposa, a Bíblia está dizendo que as suas orações estão impedidas. É como se estivessem ali embargadas diante de Deus. Além disso, o marido também é chamado a prestar reconhecimento à sua mulher. Veja que a Bíblia, portanto, ela tem várias passagens que falam sobre os deveres do marido, os deveres do esposo. Às vezes a gente pensa que o dever do esposo é só botar comida para dentro de casa. Não, é muito mais do que isso. E a esposa? Ela é chamada à submissão, à bondade, o amor e o respeito. São deveres cristãos da mulher para com seu esposo, seja ele crente ou não. Veja que esses valores, eles vão totalmente na contramão do que o mundo que nos rodeia ensina. O mundo que nos rodeia ensina que a mulher tem que ser independente do marido, forte, sozinha, o marido tem que ser submetido a ela. É isso que está acontecendo, uma total inversão de valores nessa geração em que vivemos. Por isso o fracasso de tantos relacionamentos, de tantos problemas. Uma pergunta: a restauração da aliança não restabeleceu a intimidade da família com Deus? Ou a marcação do pecado ainda faz a família detentora desse resgate junto ao Senhor? Muito boa essa pergunta. Ou seja, uma família que se converte a Jesus, automaticamente está tudo ok, tudo bem, tudo restaurado? Não. A mesma coisa de uma pessoa. Alguém que se converte a Cristo, automaticamente tudo já se resolveu na vida dela? Ela é a partir de agora um santo, um perfeito? Não. É um primeiro passo, é um início. Então com a família não é diferente. A partir do momento que a família se converte a Cristo, ela terá que lutar contra o pecado do mesmo jeito que o indivíduo. A regra que vale para o indivíduo vale para o coletivo, que é a família. Ou seja, todos os dias a família ela deve lutar para se amar, para se respeitar, para se submeter uns aos outros. Isso não é algo automático no começo. Talvez bem mais tarde, né? Quando a família já estiver mais madura na fé cristã. Mas até então, a natureza humana corrompida, pecadora que nós temos, ela vai continuar sempre querendo se insurgir. Ela vai continuar sempre querendo, digamos, fazer das suas. Por isso, marido, esposa, filhos, pais, eles têm que todos os dias se esforçar e muito para que a natureza de Cristo aflore em todos nós.
No caso da esposa, talvez a palavra que mais o mundo combata nos dias de hoje seja a submissão. A esposa não tem que ser submissa ao marido. A esposa não tem que ficar debaixo dos pés do marido. O mundo joga logo assim. Mas submissão não é isso. Submissão significa você estar debaixo de uma missão. E a missão que a esposa tem, ela é muito grande. A escritora cristã Elisabeth Elliot traduz muito bem o caráter de uma esposa nessa frase: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Então veja que desde lá nos tempos bíblicos, no Novo Testamento, você vai observar essa diferença entre o comportamento da mulher que o mundo ensina e agora o comportamento cristão. Você vê nas cartas do apóstolo Paulo, ele dando várias instruções às mulheres. Por quê? Porque as mulheres no judaísmo, elas eram ensinadas por natureza a serem submissas aos maridos. Mas agora o evangelho estava se expandindo para os reinos dos gentios, para outros povos que tinham outros costumes, e ali você encontra mulheres que não eram submissas, mulheres fortes, lutadoras, independentes, insubmissas. E isso causava alguns problemas. Quem não lembra, por exemplo, daquele famoso versículo: a mulher esteja calada na igreja, porque não lhe é permitido falar? Aí muita gente desce e ataca no apóstolo Paulo. Viu só como ele era machista? Mas não, o que acontecia? Nas reuniões cristãs daquela época, havia mulheres que queriam interromper a reunião a toda hora para perguntar para o pregador, para as pessoas que estiveram ali falando da palavra de Deus, e isso causava tumulto, isso interrompia. Você já imaginou, por exemplo, imagine só quando o professor está no meio da explicação, todo mundo atento, e algum aluno interrompe para fazer uma pergunta que poderia esperar para depois da explicação. Tanto corta o fio de entendimento dos outros, quanto atrapalha o próprio professor. Pois é, isso acontecia muito ali na igreja em Corinto, por isso que o apóstolo Paulo escreve para elas: mulheres, comportem-se, ou seja, deixem para perguntar para os maridos em casa. Não tumultuem a reunião. Era isso que ele queria dizer. Então era uma questão de ordem e decência no culto. Não tinha nada a ver com machismo e muito menos contra o ministério pastoral feminino. Tem gente que usa esse texto aí para dizer: tá vendo? A mulher não pode ensinar, tem que estar calada na igreja, não pode ser pastora. Não, Paulo não fala absolutamente nada sobre isso. O que ele estava falando era sobre a ordem e decência no culto, que estava sendo tumultuada por causa de algumas mulheres gentias, ou seja, não judias. As judias não, elas já estavam acostumadas a ficar quietinha na reunião cristã. Veja, portanto, que desde aquele tempo, 2000 anos atrás, você já tinha problemas com o comportamento feminino. Ou seja, o homem, ele tem o seu quinhão de culpa, digamos assim, mas a mulher também, ela precisa submeter a sua natureza aos ditames da lei de Cristo. Ou seja, ela precisa ter submissão, precisa ter testemunho de disciplina, ela precisa ter uma boa fama, um bom testemunho. Existem mulheres que não têm esse bom testemunho. Os vizinhos, a família sabem: olha, aquela ali, ela que canta de galo na casa, ela que faz isso, faz aquilo. Então não pode ter esse testemunho, tem que ser um testemunho de que ela é uma pessoa disciplinada. Obediência. Nem sempre obedecer ao marido é fácil. A tendência das mulheres nos dias de hoje, principalmente, é dizer: o homem não sabe nada, quem tem que obedecer o marido a esposa é o marido. Mas a Bíblia não mostra assim. Também a questão do respeito e reverência. Não significa chegar ao extremo, como alguns povos antigos tinham, da mulher ter que 3 vezes se ajoelhar diante do marido e reverenciá-lo. Isso tinha esse costume em alguns povos orientais, sabia? Antigos. Não chega a esse ponto, mas o marido ele pode ser reverenciado e respeitado pela mulher de várias outras maneiras. Aliás, é interessante a gente abrir um parênteses para ver assim o poder da mulher, né? Com um simples olhar, ela pode dizer tanta coisa para o marido e desestabilizar ele totalmente. Por isso que o respeito e a reverência da mulher são tão importantes. E, por último, edificar o lar.
Se muitas vezes o homem passa a maior parte do dia longe para trazer o alimento para dentro da casa, muitas vezes é a mulher que fica em casa cuidando da prole. Então, essa missão de edificar o lar, de ensinar bons valores para os filhos, de cuidar do que eles estão assistindo, com quem eles estão relacionando-se, ensinar bons valores cristãos a eles, essa é uma missão muito importante. E os pais? Aqui, marido e esposa eventualmente serão pais. Eles têm o dever de criação e orientação na vida cristã e ensinar através da Bíblia os filhos no caminho que eles devem andar e educá-los. O que mais nós vemos hoje são filhos mal educados, infelizmente, em que o dever de educar dos pais falhou em algum ponto. Cuidar dos filhos com sabedoria é a jornada que Deus confiou aos pais, e é uma jornada que dura toda a nossa vida, até depois que eles crescem, casam, têm já o seu emprego, mas o coração dos pais sempre está preocupado com os filhos. A Bíblia também exorta os pais a não serem injustos. Pais, não irriteis a vossos filhos. O que quer dizer isso? Não sermos injustos, não sermos inconstantes, porque, convenhamos, uma das tendências que nós pais temos é de termos os nossos filhos preferidos. Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, vemos a família de Rebeca e Isaque. Eles tinham 2 filhos, Esaú e Jacó. Rebeca gostava mais de Jacó e Isaque gostava mais de Esaú. Eles tinham seus filhos prediletos e isso gerou contenda entre os filhos. Então, os pais devem ter muito cuidado, porque a nossa tendência natural humana é de nós termos os nossos filhos preferidos. Então, nós temos que sempre que lutar para tratar os filhos da mesma maneira, respeitando as diferenças deles. É um desafio muito grande, não é nada fácil isso aí, não. Só muita sabedoria de Deus na nossa vida para conseguirmos realizar. Vamos também aqui falar dos filhos. O padrão divino para os filhos é obedecer, respeitar e honrar a seus pais. Aqueles que têm os seus pais vivos, mesmo você já adulto, tendo o seu trabalho, tendo a sua própria família, mas você continua tendo o dever de obedecer, respeitar e honrar os seus pais. É interessante que o mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A gente às vezes interpreta errado essa passagem de Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenhas longos dias sobre a terra. A gente pensa que é honrar pai e mãe para que eles vivam muito. Não, é para que você viva muito, para que também, além de viver muito, você tenha tudo te vá bem, ou seja, para que você tenha uma vida longa e próspera. Não adianta você ter uma vida longa e miserável. Também não adianta você ter uma vida próspera e curta. Você tem que ter uma vida longa e próspera para que você possa, assim, ser completamente abençoado. E Deus promete, quem honrar pai e mãe vai ter uma vida longa e próspera. Ouvir as instruções dos pais também é um dos propósitos de Deus para os filhos. Claro que os pais não são infalíveis, inerrantes, mas naquilo que eles nos ensinarem de bom e correto, nós temos que obedecer. E finalizamos com a aplicação pessoal, vendo o que é a família. Qual o plano de Deus para a família? Ela é o resultado de uma aliança. A mesma aliança que nós utilizamos de metal colocado no dedo quando noivamos ou casamos. Que alguém diz, é um círculo, ou seja, não tem começo nem fim. Então a família é o resultado de uma aliança de amor e vida entre marido, mulher e filhos, sob a bênção de Deus. Deus tem que abençoar isso. É semelhante à aliança que Cristo tem com a igreja, ou seja, conosco, com a finalidade de mantê-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é assim que deve ser a família. E claro que para que ela chegue nesse patamar, precisa haver uma luta muito grande. A sociedade que nós vivemos, o mundo que vivemos, ele luta cada dia, de várias maneiras, contra a família tradicional. As ações de muitos grupos aí são em desfavor da família tradicional. Muitos buscam abertamente o fim da família tradicional, mas que nós possamos levantar essa bandeira e mantê-la todos os dias,
lutando pela nossa família, e dessa forma nós seremos grandemente abençoados. Esse, portanto, é um resumo da nossa lição e nós esperamos que você tenha tido proveito nela, possa ser instruído na palavra de Deus todos os dias, que você possa ter uma semana repleta da bênção e da paz do Senhor Jesus Cristo. Temos aí também aqui mais um comentário, um questionamento aqui do nosso irmão. O Novo Testamento nos traz a ideia centrada da salvação individual. Como entender essa relação de bênçãos na família e relação individual com Deus e a salvação? Muito boa pergunta. Uma pessoa pode salvar toda a sua família? Sim e não. As duas coisas. Por quê? Uma pessoa pode levar a semente do Evangelho para dentro da casa, para dentro da sua família. Então, dessa maneira, uma pessoa pode salvar a família, levando o bom testemunho e a semente do Evangelho para a sua família. Mas o que ela não pode fazer é, através da sua decisão individual, automaticamente passar aquilo para todos os outros. Ou seja, não vai ter aquele negócio de uma pessoa salva, automaticamente a família está salva. Não, não é bem assim. Todos na família têm que fazer a sua decisão, fazer a sua escolha. Mas claro que eles vão fazer essa escolha baseados em alguma coisa. Então, se uma pessoa é cristã, mas não dá um bom testemunho na sua família, ele vai levar a sua família a não escolher a fé cristã, não escolher o Evangelho. Portanto, é nesse sentido de que a salvação de uma pessoa pode levar à salvação de toda uma família. Claro que nas famílias patriarcais da época antiga, quando o chefe da família se convertia a uma religião, automaticamente toda a família se convertia, porque a decisão do chefe valia para toda a família. Não havia muito essa ideia de uma decisão individual. Mas hoje, com essa figura de que cada um tem que escolher, nós observamos que uma pessoa, sim, ela pode levar a sua família a escolher a fé cristã, a escolher o Evangelho. Da mesma forma que a esposa que se converte ao Evangelho, ela pode levar o seu marido a Cristo. E muitas estão todos os dias trabalhando para isso, lutando para isso de várias maneiras. Eu sempre costumo, então, até de brincadeira, dizer que para a esposa levar o marido para a igreja não é difícil, não. É só ela fazer o prato preferido dele, colocar lá e pronto, ele já está ganho pelo estômago. Muitos são assim. Mas que dessa forma nós possamos colocar os princípios cristãos da palavra de Deus na nossa família. Não é fácil, é uma luta diária, é um desafio constante, mas com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo nos corações, nós poderemos ser vitoriosos. Tenha, portanto, uma semana repleta de bênção, de paz, de vitórias e conquistas. Novamente, mais uma vez, queremos parabenizar a todos os nossos pastores, Reverendo Dimas Leite Rabelo, Pastor José Oliveira, Pastor Elianai Rabelo, Pastor Isaías, vice-presidente da Comadezon, e todos os demais pastores e pastoras das diversas igrejas, comunidades e congregações, que vocês sejam realmente um presente de Deus para as vossas igrejas, pois Efésios 4:11 nos fala que Ele mesmo, Jesus, deu uns para pastores. E você, portanto, pastor, pastora, é um presente que Deus concedeu à sua igreja. Que Deus nos abençoe.